noite para você ligado no Conectamente da CDL-FM. A gente está começando mais um Conectamente agora. 20 minutinhos de prosa para você falar sobre empreendedor, empreendedorismo, empreendimento, vida. E é sempre um prazer ter você aqui. Quem faz a abertura do tema antes da gente apresentar o nosso convidado é o vice-presidente da CDL-BH, titular desse programa, Fernando Cardoso. Diga lá, Fernandão. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite aos ouvintes da Rádio CDL-FM. Tanto no esporte quanto no empreendedorismo, disciplina constrói resultados e liderança sustenta equipes. E hoje aqui, Paulo, eu vou estar mais feliz, né? Um cara que é do meu time, um cara que me deu muitos títulos, mas apresenta ele aí. Eu vou apresentar o Sérgio Nogueira. Você conhece o Sérgio Nogueira? Ah, não, é o Serginho do vôlei. Serginho, que prazer te receber aqui. Vamos para uma prosa longa aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esporte, empreendedorismo. É muito, muito bom ter você aqui. Obrigado. Antes de mais nada, sou fã do programa, acompanho vocês há muito tempo e é um prazer estar sentado aqui compartilhando experiência com quem está nos ouvindo. E hoje eu tenho testemunha, eu vou fazer esse sorteio aqui na frente de todo mundo. O Serginho vai dizer se é verdade ou não. Sorteio, a primeira pergunta é sua. Vai lá, Fernando. Auditado. Bora lá. Você não pode reclamar hoje. Serginho, você tem uma história vitoriosa, né? Eu queria que, como um atleta de destaque e que tem uma relação grande o esporte com o empreendedorismo, contasse também sobre os desafios que você enfrentou durante toda essa jornada. Não foi fácil, né? Como a gente estava comentando aqui nos bastidores, no meu Instagram só tem vitória, mas para chegar aqui foi difícil. E falo para vocês, para quem não me conhece, muitas vezes sabe sobre a história de vitórias, né? Foram mais de 50 títulos ao longo da carreira. Sou mineiro de Belo Horizonte, mas sou um baixinho de 1,84 m, que joga num esporte de gigantes, vôlei. É um esporte que não é para mim. Eu jogava futsal quando eu tinha 8 anos, joguei até os 13, cansei, desisti. Meu pai era diretor do clube e as pessoas falavam que eu estava jogando porque eu era filhinho do diretor. Eu falei, eu não quero carregar esse peso para mim não, eu quero tentar dar os meus passos. Eu já comecei a empreender quando era novo. Desisti, saí e fui justamente jogar vôlei. Passei no teste, o técnico era russo, ninguém estava falando que eu era filhinho do diretor, o cara não sabia falar português, não sabia falar inglês, só sabia falar russo, tinha um intérprete e foi ali que eu comecei a trilhar meu caminho. Comecei como levantador. Não foi fácil realmente o início da carreira. No primeiro teste que eu passei, me jogaram na piscina, peguei pneumonia. Foram 19 bezetacil, 30 dias em casa. Para você ver como não foi fácil o início da carreira. É a mesma coisa quando acontece com o empreendedor, né? Começar não é fácil. Hoje estou empreendendo em várias coisas. Estou no mundo do vôlei, mas também tenho feito outras coisas. E eu sei como não é fácil. A gente tem tentado fazer tudo da melhor maneira possível, do início, para a gente não ter problema nem com um simples registro de marca. Mas a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é burocrático, o quanto a gente tem que estar atento às regras para a gente não se perder no caminho, e no esporte funciona do mesmo jeito. Se unir a pessoas boas, competentes, pessoas que muitas vezes saibam mais do que você, em uma área que você não domina, e tem tudo para dar certo. Porque eu acho que se eu cheguei aqui hoje, eu estou falando com muitas pessoas e consigo compartilhar um pouco do meu conhecimento, é porque muita gente boa passou pelo meu caminho me ensinando o que eu não sabia e agregando muito valor ao que eu conquistei. O Fernando falou do Sada Cruzeiro, mas você estava no Minas. Sim. E aí foi para o Sada Cruzeiro. Você chegou no Sada Cruzeiro, o Sada não tinha a proporção que teve depois da evolução. Como é que você viu essa evolução e ao que você atribui? Primeiro, a tua escolha e segundo, ao crescimento do Sada Cruzeiro. Eu fiquei muito feliz, né? Porque eu sou um atleta criado no Minas Tênis Clube. Comecei na base lá. Quando eu era bebê, minha mãe já me levava. Meu pai trabalhava no clube como diretor, como eu mencionei na primeira pergunta. Tive a base toda lá, fui muito feliz. E quando eu tinha 31 anos, o time do Minas, na década de 2000, em 10 anos, chegou em 7 semifinais. A gente ganhou 3 vezes o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais importante que tem aqui no Brasil. E nesse momento de transição, ninguém chegou até a mim para falar obrigado por tudo que você passou por aqui, por tudo que você representou pelo clube. E eu fiquei um pouco no vácuo ali, à mercê do mercado. E quando alguém chegou perto de mim e falou assim, olha, eu tô aqui e vou te falar que você não é a nossa primeira opção pro ano que vem. Eu me vi desempregado mais uma vez na minha carreira. Foi quando surgiu o convite do Sada Cruzeiro, que ainda era em Betim. E o Sada Cruzeiro estava se movimentando para vir para Belo Horizonte. O time treina no Barro Preto, na Guajajaras, e manda os jogos em Contagem. Muitas pessoas não sabem disso.
Ali, imaginei que eu estava dando um passo para trás, Paulo. Saindo do Minas, de uma estrutura desse tamanho, gigantesca, 80 mil sócios, um clube extremamente tradicional. Mas quando eu cheguei lá, o desafio era grande. E fiquei muito espantado que quando a gente foi se apresentar, tinham mais pessoas do staff do que atletas. Achei estranho, olhei para aquilo, 2 médicos, um cara para passar o rodo na quadra quando o atleta caísse, 4, 5 pessoas da comissão técnica. Eu falei, poxa, esse lugar é organizado, né? E o Marcelo Mendes e o Vitória escolheram pessoas a dedo para fazer parte desse time. Isso faz muita diferença. Escolher as pessoas certas e encaixar as pessoas certas dentro do perfil. Foi assim que começou, porque naquele time ali tinha um monte de renegado. E eu era um dos renegados. O cara bom de bola, o cara com títulos, com condição de estar numa seleção brasileira e não estava. Um cara que ganhou tudo em um clube e aos 31 anos ouviu da boca de pessoas dentro do clube que eu estava desmotivado. Paulo, essa minha desmotivação com 31 anos rendeu 42 títulos em 44 disputados em 9 anos. E eu estava desmotivado. Então eu entrei nesse time do Sada Cruzeiro com a intenção de fazer com que o time crescesse junto, mas sabendo a qualidade de todo mundo. E o time se abraçou. O time literalmente se conectou. Todo mundo entendia o que estava fazendo ali. E aí criou a identidade. E o time é vencedor até hoje. A gente deu o pontapé inicial, que eu acho que é a parte mais difícil. Né? Tornar realidade. Acreditar que é possível. E nesse primeiro ano não era um maior orçamento. A gente está falando também de dinheiro. O esporte está muito relacionado a dinheiro. Quem tem um maior orçamento geralmente é o cara que tem que ganhar. E nesse ano o time do Cruzeiro era o 6º orçamento. Mas a gente batalhou, a gente acreditou. Tem pessoas no processo que são muito inteligentes e que fazem mudanças pontuais. A gente não vê o time mudando, tirando o time inteiro. Tira 1, tira 2. Sempre com muita lucidez no processo. Então eu acho que é fruto de boas pessoas na condução, de bons líderes. Não líderes só que falam da boca para fora, mas líderes que põem a mão na massa. E que fazem com que você que está ali no processo acredite e vista a camisa. Então foi assim que eu imagino que deu certo essa construção e depois a gente foi caminhando no dia a dia, esquecendo do que passou, porque são muitos títulos, muitas vezes a gente não tinha nem tempo de comemorar. Então a gente guardava a medalha na gaveta, comemorava, postava uma foto, muitas vezes nem comemorava e já estava pensando no próximo. Qual era o mais importante? O próximo. É o Mundial, é o Mineiro, a Superliga? Não, é o próximo. É o Sul-Americano, não é o próximo. E essa identidade foi criada lá. Todo mundo que entra lá sabe como funciona. Serginho, essa carreira vitoriosa, fazendo uma relação com o empreendedor novamente. Em vários momentos você enfrentou desafios onde os outros times tinham um orçamento muito maior, como você falou até na resposta anterior. E hoje os empreendedores também vivem isso, né? É cada vez mais uma competição global. Às vezes você é um local, você está ali no seu bairro ou na sua cidade e você tem uma competição com players mundiais. Sim. Como conseguir vencer dentro desse aspecto, enfrentando grandes players do mercado? A gente não tinha muito tempo para reclamar, né? A gente estava com o olho no adversário, mas a gente sabia que a gente tinha que produzir lá dentro da quadra. A gente tinha um ginásio à disposição, tinha uma academia, a gente tinha um setor médico, a gente tinha tudo a nosso dispor. E a gente tinha que plantar ali. A primeira vez que a gente jogou o Campeonato Mundial em Doha, no Catar, o nosso time com certeza era o time mais barato do Campeonato Mundial. A gente chegou na final, a gente derrubou vários times. A gente jogou contra o time que era o tricampeão do mundo, o Trentino da Itália. Mas ele não tinha só italianos, ele tinha cubano, ele tinha italiano, o que tinha menos no time era italiano. Então, assim, a Itália concentra hoje os melhores jogadores do mundo. E lá estavam eles no time do Trentino. Tinham 2 brasileiros, inclusive, no time do Trentino. Cubano, que deram um show de bola na gente. E a gente falou, poxa, se a gente chegou na final com esses caras e a gente deu um calor neles aqui, a gente também pode chegar lá no Brasil e fazer diferente. Foi ali que a gente entendeu que realmente a gente podia competir, independente do valor do orçamento. Não é fácil. É óbvio, quando você tem o poder aquisitivo para fazer uma grande equipe poder mudar, se dá ao luxo de ter peças no banco que mudem o cenário do jogo, é o melhor dos mundos. Mas no nosso caso não tinha. E isso valoriza demais o que a gente conquistou ali. Então a gente olhava para o lado, mas a gente sabia que a gente tinha que trilhar o nosso caminho ali dentro da quadra. A gente sabia que tinha gente que tinha mais poder do que a gente, mas a gente também tinha que buscar formas de fazer o negócio evoluir.
Marcelo Mendes saiu da Argentina, tinha passagem pela Espanha, por um monte de time. O Marcelo Mendes hoje já não está mais no Cruzeiro, mas ele continua vencedor. Ele foi vencedor na Polônia. Ele agora está no Trentino da Itália, esse time que ganhou da gente lá. Ele foi terceiro colocado na Olimpíada com a Argentina, que é um país pequeno, que não tem material humano e que não era nunca para chegar numa semifinal olímpica. Então, ó, tem muito mérito de fazer o negócio acontecer. E a gente se esquece muitas vezes, de quanto dinheiro a gente tinha para fazer com que aquilo acontecesse. A gente botou muita paixão no negócio também. E paixão mais necessidade faz com que o processo dê certo. A gente queria ganhar, a gente tinha amor pelo negócio, mas a gente sabia onde a gente queria chegar. E deu muito certo, porque as pessoas certas estavam no lugar certo, vestindo a camisa para que o sucesso acontecesse. Você falou em mais de 40 títulos em 9 anos. A cada conquista você disse que você já pensava na próxima. Mas com 40 títulos, chega uma hora que o nível de satisfação vai chegando, vai enchendo o copo de satisfação. Como é que faz para se ter motivação depois de tanta conquista, depois de tanto objetivo vencido, você ainda manter uma motivação para um próximo objetivo? Esse time era incansável. E eu me achei incansável também, porque uma vez que eu não fui tanto para a seleção brasileira quanto eu gostaria, eu falei, vou ser recordista em tudo que eu puder. Hoje eu sou recordista de títulos da Superliga. Joguei 14 finais, ganhei 9. Eu fui 4 vezes o melhor líbero do mundo no Mundial. 3 vezes campeão mundial. Eu queria mais, a gente queria mais. Sempre mais. E eu sou convidado para palestrar muitas vezes e eu escuto das pessoas assim, eu gostaria que você fizesse uma palestra motivacional para o meu time. Motivação, ela vem de dentro para fora. Eu posso colaborar com você em alguma coisa que eu fale que faz sentido para você e você consiga imprimir na sua rotina, na sua vida. Mas a motivação vem de dentro para fora. Quando eu comecei a jogar, eu não sabia como jogar bem e eu fazia as mesmas coisas. Eu falei, pô, joguei bem hoje, então eu vou tomar água desse jeito, vou comer arroz com feijão, bife, batata frita, usar esse tênis, a mesma sunga, a mesma joelheira, que vai dar certo. Não deu certo. Vou jogar com terço na meia. Não deu certo, porque o Deus é meu, o Deus é do adversário também, não deu certo. Joguei com patuá na sunga, não deu certo. Quando eu descobri tarde. Eu precisava treinar mais. Eu precisava de entender melhor o caminho para eu ficar mais tranquilo nas decisões. E foi assim que eu entendi, tarde, que eu precisava de desenvolver mais, de treinar melhor. Aí o time foi se tornando um time casca grossa, incansável, independente de quantos ganhou. A gente via dentro do treino também, muitas vezes, a cobrança de quem carregava o time, do capitão desse barco, que era o Marcelo Mendes, na nossa gestão. Incansável, incansável. Ele não deixava você pensar em desistir, pensar em respirar, pensar em se acomodar. O Vitória é a mesma coisa. Quando a gente foi contratado, né, ele falou assim, aqui a gente anda de sandália. A gente não anda de salto alto. Aqui ninguém vai ficar rico, mas a gente vai ter muito sucesso junto. E foi muito legal, foi muito emblemático o que ele falou na assinatura do contrato, eu tive lá, e foi assim, e continua sendo assim. Então, ter ganho 2, 3, 4, 5, não foi uma coisa que a gente pensou que era um motivo de acomodação. Era só um motivo de orgulho que a gente tinha que esquecer ele rápido para não cair na acomodação e continuar evoluindo. Porque todo mundo ali naquele time ali, imagino que muitas pessoas que estão nos escutando aqui têm a ambição de crescer, de evoluir, de ver a empresa dando certo, de ver o time trabalhando bem, de ver a sua equipe sendo bem liderada. Esse é o sonho de todo empreendedor. É claro que muitas vezes não vai dar certo, como a gente também perdeu. Mas refaz a rota. Né? Enquanto a gente está aqui, a gente consegue, tem energia, tem saúde para fazer, refaz a rota. E vamos continuar trilhando o caminho, que tem tudo para dar certo. Ô, Serginho, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse papel da liderança. Eu sei que ela vem através do exemplo, você já falou isso em outras respostas, mas como que essa liderança também conseguiu a conexão entre as pessoas ali do grupo? Porque eu acho que são pessoas totalmente diferentes, elas têm percepções diferentes, buscas diferentes, e quando você consegue conquistar um título, além de todo esse papel da liderança, você também tem esse vínculo emocional que eu acho que vocês vão levar pro resto da vida. Como que foi isso? Não tem um cargo que fala que você é menos ou mais líder do que o outro, né? O atleta tem uma tarja de capitão. Tem um técnico no time que é uma referência, tem um presidente que é uma referência. Mas todo mundo pode exercer essa liderança dentro da quadra, com atitudes positivas. Vou dar um exemplo de uma temporada no Minas, onde a gente estava perdendo, uma vez que a gente não era um time para perder, era um time para chegar.
E no esporte, muitas vezes, a gente tem o MVP, né? O melhor jogador da partida, o destaque da partida, mas isso é muito mais para a imprensa, ele é muito mais comercial do que colabora no dia a dia do âmbito coletivo. Por que eu vou dar um troféu para uma pessoa que joga um esporte tão coletivo? Não é um tenista, não é um cara do atletismo, não é um nadador, não é um judoca. Ele é um atleta que joga em um time coletivo. Se o oposto, que é um cara que ataca, faz pontos, significa que o passe foi bem, o levantador também jogou bem. Então a gente tinha que pensar muito nisso, e a gente pensava muito em quem ia ganhar o troféu Viva Vôlei ao final do jogo. E a gente estava se perdendo um pouco no coletivo. E o time não estava indo bem, não estava andando. E eu ganhei vários. E um desses que eu ganhei já estava me irritando esse negócio do troféu, né? Troféu, microfone na boca, fala como foi o jogo. Mas não estava dando certo na tabela. O nosso objetivo é aqui, ó, na tabela. Não é aparecer na televisão. Cheguei no vestiário, peguei meu troféu. Entramos no vestiário, depois de um jogo, uma vitória. Sentamos todo mundo, peguei o troféu e falei, eu tenho que fazer alguma coisa diferente com esse troféu aqui. Fui embora para casa, pensei. Cheguei em casa, contei quantas pessoas tinham. Falei, eu vou quebrar esse troféu inteiro. Quebrei o troféu inteiro. Eram 18 pessoas trabalhando com a gente. Era de acrílico, né? Coloquei numa sacolinha. Voltei no dia seguinte, chamei a galera no vestiário. E eu lembro disso até hoje, porque é um cara que é campeão olímpico, meu amigo, foi meu companheiro de quarto, falou, cara, no final vocês vão entender. Peguei um pedaço de cada troféu, do troféu, e dei para cada um. Falei, galera, eu quebrei esse troféu aqui porque esse troféu traduz o nosso esforço. A nossa briga diária. O troféu não é meu, o troféu é nosso, e muita gente está se perdendo em querer aparecer, mas na tabela onde a gente tem que estar, a gente está mal. Todos entenderam o que foi feito. E o Evandro, que foi um atleta campeão olímpico no Rio, outro dia falou comigo assim, você acredita que eu tenho aquele pedaço de acrílico que você nos deu no vestiário até hoje? Isso vale mais do que dinheiro, essa conexão. Dali em diante, o time voou. Voou. A gente saiu da posição incômoda na tabela, a galera entendeu, com uma ação simples, mas uma ação que traz. Eu não era capitão, líbero nem podia ser capitão, mas que trouxe o grupo junto e que a gente conseguiu chegar. Chegamos na final com um grupo também que não era um grupo para ganhar, deixamos um monte de gente para trás, um grupo muito jovem, mas deu certo naquele momento. E a história é boa. Você falou em percalços, derrotas. O que uma derrota contribui para você planejar o crescimento e a transformação? Em que ponto da derrota você se pega para planejar um crescimento? O vôlei, a gente tem os números ali muito em tempo real. Tem um cara atrás da quadra que faz estatística, a gente consegue saber de tudo. Mas muitas vezes a gente tem que ter o poder de reação de colocar em prática rápido. E nem sempre é tão fácil assim. Quando acaba, é como de praxe lá no Santa Cruzeiro em relação ao que o Marcelo adotava, a gente nunca falava sobre o jogo depois do jogo. Cada um ia para sua casa, a gente nem se falava. E no dia seguinte a gente fazia um paralelo do que aconteceu. Colocava os números na tela, a gente já sabia onde a gente tinha que estar em cada fundamento. E ele fazia um paralelo rápido, não era uma reunião grande. Muito me impressiona também esses anos todos em um time que fez pouquíssimas reuniões. E as reuniões foram todas produtivas. Não tinha reunião de 1 hora, tinha reunião de 10, 20 minutos, direto ao ponto, que facilitava demais para a gente entender onde a gente errou, onde a gente acertou. E ele fazia o seguinte, fazia reunião, mostrava para nós erros e acertos e quadra. Então, quando a gente tinha que estudar um time também, a gente fazia reunião de vídeo, quadra. Reunião de vídeo e quadra. Então, teórico, prático. Teórico, prático. Isso funcionou demais. E eles são inteligentes, eles têm estudos também que falam quanto que a gente consegue reter de informação, né? Porque imagina atleta que não está acostumado a ficar dentro da sala de aula. Se você colocar muita informação para um cara 40 minutos, ele não vai reter metade. E com 20 minutos, o cara ainda olha para o banco e fala assim, é para fazer o quê mesmo? E o cara tem que responder de lá, do banco. E o cara assistiu 2, 3 reuniões de 20 minutos, fracionadas. Mas tá com dificuldade? Ó, erramos aqui, vamos treinar ali. Erramos aqui, vamos treinar ali. E sempre foi assim, sempre deu muito certo. Porque foi curto, o pessoal entendeu e conseguiu fazer a contratransferência logo na quadra no dia seguinte. E morria rápido. A gente está dando um recado para empresas que têm reuniões longas. Eu sempre disse que reunião longa não funciona. Funciona. Não funciona. Eu lembro de um diretor que eu tive que ele comprou uma ampulheta,
aquelas ampulhetas, ele foi ao Mercado Central, comprou uma ampulheta, a ampulheta tinha 4 minutos. Aí, quando você estava numa reunião, ele falava, vou rodar essa ampulheta 4 vezes. Acabou a reunião. E era tão bom isso, porque você olhava para a ampulheta e falava, eu tenho que decidir, eu tenho que trazer a solução. Dali começou tudo Conciso. isso. Sabe quantas vezes nosso presidente entrou no vestiário? Em 10 anos? Não enche uma mão. E das 4 que ele entrou, sabe o que ele falou? Ele deu um apoio. Eu confio em vocês. Eu vim aqui para dar uma palavra de apoio. O Marcelo vinha para cobrar. Ele vinha para dar uma palavra de apoio. E a gente sabia da escala hierárquica. E era claro. O Marcelo vinha forte. Ele vinha em outro tom. Mas nunca entrou para cobrar, nunca. Nos piores e nos melhores momentos. É óbvio que a gente teve muitos melhores momentos e poucos piores. Mas nos piores também. Não entrava no ginásio, não entrava dentro do vestiário. O Marcelo dava o recado direto, ampulheta, menos que 16. Rápido, né? Objetivo, pouco ego, pouca vaidade, gostou, não gostou, assimila a informação, porque amanhã tem mais. Bom, que papo gostoso. Pena que terminou, já fica um convite para um próximo. Antes de te agradecer, Fernando, resumo da prosa pra gente. Difícil de resumir, viu, Paulo? Mas eu acho que assim, a primeira palavra é inspiração, né? Acho que a gente vê como que o Serginho fala e aí entende toda a sua trajetória vencedora, né? Dedicação, resiliência, evolução, aprendendo com os erros. Eu acho que tudo isso é a vida do empreendedor, né? A gente entra no nosso dia com a única certeza, né? Eu preciso de gerar resultado. Eu vou enfrentar vários problemas e dali eu tenho que tirar muitos aprendizados. Então também quero agradecer, Serginho. Falar que é uma honra falar com você. Sou um cruzeirense nato, torci demais pra você. Ei, maravilha! E espero que você venha aqui mais vezes. O Conectamente está de portas abertas para te receber sempre. Sérgio Nogueira, o Serginho do Vôlei, que bom falar com você. Grande prazer. Volte mais vezes pro papo, pra prosa, pro café. É sempre bom conversar com você. Obrigado, meus amigos, mais uma vez pelo convite. Já era fã, sou mais fã ainda. Vou continuar acompanhando o programa. Porque agora eu sou um ex-atleta e empreendedor, né? Então eu tenho que contar com a audiência de vocês aqui também qualificada para evoluir na minha vida como ex-atleta e agora empreendedor. Obrigado. Para você que é empreendedor, que gosta de empreender, que gosta de falar sobre empreendedorismo, o Conectamente vai ao ar de segunda a sexta, toda segunda-feira, às 8 da noite. Porque de segunda a sexta... Paulo aumentando nosso trabalho. Segunda a sexta ninguém aguentaria, eu e o Fernando não. Mas de segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui na CDL FM. Acaba o programa, esse conteúdo vai lá para a Multiprosa, que é a plataforma de conteúdos da CDL, e você pode ouvir quantas vezes quiser. Quer mandar crítica, sugestão, opinião, falar mal do Fernando? Conectamente@cdlbh.com.br é o nosso e-mail. Segunda-feira de volta, ótima semana para você e até lá.